Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Histogel. Sou o professor Horácio. Bora para mais uma aula de história hoje. Vou falar com vocês sobre República Velha, tema importantíssimo no vestibular. Quero já dedicar essa aula aos meus alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Jean Piaget, que estão estudando esse tema, e para todos vocês que de alguma forma acompanham o canal e curtem história. Eu vou usar para essa aula um mapa mental emprestado do cursinho Descomplica, fácil acesso aí para vocês no Google, e vai ficar disponível para vocês aqui nessa aula. Gosto bastante desse mapa mental. Só dar uma ampliada aqui na tela. E vamos que vamos. Pessoal, de forma geral, a proclamação da República é muito mais um arranjo dos militares com as elites civis de São Paulo, ou seja, os cafeicultores, do que propriamente uma revolução, né? Não há nada de revolucionário nem na independência do Brasil e nem mesmo na proclamação da República. O fato é que alguns fatores levaram o governo de Dom Pedro II ao declínio. Entre esses fatos, nós podemos citar a Guerra do Paraguai, né, onde os militares voltam prestigiados pela vitória, buscando um espaço maior no governo. Nós podemos citar também o movimento republicano, o PRP em especial, Partido Republicano Paulista. As grandes oligarquias de São Paulo, produtoras de café, entendiam que qualquer modernização da economia ou mesmo da política passaria pelo fim do regime monárquico, ou seja, pela queda de Dom Pedro II. E em menor escala, a igreja, né, que entra em conflito com Dom Pedro, minando um pouco mais o seu prestígio, né, ruindo ali as últimas alianças que ainda o mantinham no poder. E, por fim, a abolição da escravidão, né? O fim da escravidão deve ser compreendido como a queda das últimas razões pelas quais as elites do Vale do Paraíba, das regiões mais atrasadas do setor cafeeiro, de alguma forma ainda apoiavam Dom Pedro. O fim da escravidão ele foi um período de bastante discussão acerca de como seria feito o fim da escravidão. Então foram sendo feitas várias, né, leis para inglês ver, vamos dizer assim, como a lei do ventre livre, depois do sexagenário, que na verdade eram pouco praticadas. E as discussões estavam girando em torno da indenização que seria paga aos proprietários desses escravos. Ou seja, ao contrário do que se imagina, né, ao invés de darem uma indenização em terra ou em dinheiro para os escravizados, se pensava em dar uma indenização para os donos dos escravos. Por fim, a abolição aconteceu sem indenização. O fato é que, né, pouca coisa aconteceu de positivo com os negros libertos, exceto no Rio de Janeiro, onde eles foram inseridos em trabalhos no comércio, no varejo e até nos pequenos espaços industriais que estavam surgindo. Nas outras regiões, esses escravos acabaram ficando dependentes dos proprietários e acabaram virando uma mão de obra bastante marginalizada, mal remunerada, sofrendo todos os tipos de preconceito que deram origem às condições de racismo e de desigualdade social entre os negros nos dias atuais. Entrando na República, os primeiros dois presidentes da República são marechais, são militares. E daí nós temos o termo República da Espada. É importante vocês entenderem que o Marechal Deodoro, assim como o Floriano Peixoto, foram escolhidos de forma indireta. A razão pela qual eles foram escolhidos pelos civis talvez esteja ligado a uma aliança para buscar uma manutenção e uma consolidação do regime republicano. Afinal de contas, agora o Brasil não seria mais uma monarquia, mas seria uma república. Os grupos militares eles tinham algumas diferenças. Existiam os positivistas, que acreditavam em ordem e progresso. Ordem seria um governo centralizado, forte no Rio de Janeiro, e progresso seria a busca de uma via industrial, de uma via em que a economia brasileira não ficasse tão exposta apenas à exportação de café, de açúcar e de outros produtos agrícolas. Do outro lado, você tinha um grupo que, de certa forma, acreditava na escola militar, ou seja, de que o exército deveria guiar a República e deveria fundar, então, os alicerces da República. Dentro das Forças Armadas havia uma grande indisposição entre o Exército e a Marinha. Por quê? Os exércitos eram mal vistos durante todo o período monárquico. De uma certa forma, eles já tinham um certo receio. E a Marinha era vista como uma instituição monárquica, ou seja, próxima de Dom Pedro II.
isso vai acabar desenvolvendo a revolta da Armada, que foi uma parte da Marinha que acabou atentando contra o Exército, se unindo aos federalistas do Rio Grande do Sul, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. De forma geral, as Forças Armadas foram apressadas pela elite civil, em especial pelos cafeicultores e pelas elites do Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Bahia, Minas e Rio Grande do Sul, a aprovar uma Constituição, para que, de fato, o governo não ficasse nas mãos dos militares, mas voltasse para as mãos dos civis. Houve um grande desentendimento em relação a isso, e o Marechal Deodoro, de uma certa forma, ele meio que tornou impraticável a Constituição de 91, que era uma Constituição que pregava o federalismo, ou seja, as províncias teriam autonomia para se autogovernar, fazer empréstimos no exterior, entre outras coisas. O poder moderador foi totalmente extinto, né? Aquele quarto poder lá da monarquia. A igreja foi separada do Estado e, de certa forma, o voto censitário também foi abolido, ou seja, não apenas ricos, mas todas as pessoas que fossem alfabetizadas poderiam ter acesso ao voto, porém não foi mencionado se as mulheres poderiam votar. E óbvio que ficou muito claro logo depois da Constituição que as mulheres não deveriam votar por uma série de questões, entre outras, éticas e morais por parte daquela sociedade patriarcal, machista, masculina da República Velha. Os primeiros anos da República foram anos de crise econômica. O Brasil vinha de intervalos de crescimento na exportação do café e do aumento do preço e da conservação do preço do café e queda em relação ao preço do café. E como que isso acontece? De forma geral, quando os estoques mundiais são muito grandes e a oferta continua intensiva, os preços caem. À medida em que a oferta cai, os preços sobem. E isso sempre foi um grande problema em relação tanto ao açúcar quanto principalmente o café, que a essa altura do campeonato já ultrapassava 60% do volume de exportações do Brasil. O café, sem dúvida nenhuma, foi o grande produto de geração de divisas, ou seja, geração de renda para o Brasil fazer as suas importações, manter as suas contas, manter a dívida pública e manter a dívida externa, porque o Brasil já vinha do século XIX com uma enorme dívida externa. Uma das primeiras medidas para tentar reorganizar a economia do Brasil veio do ministro Rui Barbosa, que acabou gerando uma crise ainda maior chamada de encilhamento. De forma geral, ele incentivou a impressão de papel moeda e ele incentivou os empréstimos, ou seja, a concessão de créditos para que empresas fizessem investimentos e crescessem ou gerassem novas empresas. O fato é que tudo isso gerou meio que uma corrida de cavalos em busca de especulação financeira, que já era uma tendência mundial, ou seja, investimentos em bolsas de valores no Rio de Janeiro, a capital da República na época, e acabou que houve um enorme salto da inflação, e encilhamento tem a ver com isso, né? Aquele lugar onde os cavalos ficam se preparando para a largada antes da corrida começar, tá? Então, o encilhamento foi um momento em que, na verdade, toda essa euforia gerada pela emissão de moeda e pela emissão de crédito acabou, na verdade, gerando apenas inflação e ainda uma crise econômica ainda maior. De forma geral, o Deodoro não aguenta a pressão e ele renuncia, tá, em 91 e assume no lugar dele o vice Floriano Peixoto. Floriano Peixoto tinha tudo para ser uma catástrofe no governo, ou seja, um militar positivista, jacobino, ou seja, que acreditava que a República tinha que ter um poder autoritário e não deveria dar autonomia para as províncias, mas ele acabou fazendo acordo com os cafeicultores porque ele entendeu que sem a ajuda dos cafeicultores não haveria aliança que pudesse manter o governo de pé. E talvez a grande compreensão dos políticos profissionais ou não dessa época era de que o Brasil precisava ser aceito pelo mundo como uma república, ou seja, precisávamos afastar as desconfianças de que o Brasil, por exemplo, não iria para frente em termos de regime democrático, de regime constitucional, como uma república federativa. Então, tratou-se de organizar isso. O Floriano Peixoto enfrentou algumas guerras, né? Guerras civis, inclusive guerras tensas, como foi a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha duas classes sociais muito distintas. Os federalistas, que acreditavam numa república centralizada e com um governo executivo forte, e aqueles que acreditavam que deveria haver autonomia para as províncias. De uma certa forma,
eles entraram em choque e começou uma guerra civil que durou quase 2 anos e meio. Junto aos federalistas se uniram a Armada, ou seja, a Marinha. E o governo Floriano Peixoto teve bastante dificuldade, mas, claro, com a máquina moderna de exército que o Brasil tinha construído a partir daquele momento, ele conseguiu derrotar e entrar em acordo com os gaúchos revoltosos, também com a Marinha. O governo foi entregue para os civis. Prudente de Moraes é o primeiro presidente não militar da República Velha. E aqui eu vou encurtar a aula dizendo o seguinte. De 1894 até 1930, os paulistas colocaram 3 presidentes seguidos no poder. Tá? Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Todos ligados ao setor do café. Depois, nós tivemos algumas alternâncias, como o Marechal Hermes da Fonseca, em 1910, Afonso Pena, em 1906 e 1909, e alguns mineiros, alternando, então, nesses 40 anos de República Velha. O que foi a República do Café com Leite? A República Política dos Governadores, né? E República Oligárquica. De forma geral, nós podemos dizer que as principais oligarquias, os principais estados brasileiros, tinham um controle do poder político no Brasil, principalmente São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque o café tinha um peso de mais de 60% nas exportações brasileiras. Mas não adianta pensar que tudo era o café, né? Nós também tínhamos os mineiros, que tinham um setor industrial já um pouco mais avançado, também participavam do café e de outros produtos. No sul, nós tínhamos os gaúchos, que tinham uma importante produção de carne, já começando também algum impulso no setor industrial. E nós tínhamos, no Nordeste também, alguns políticos profissionais de Pernambuco, da Paraíba e da Bahia, que também faziam frente aos cafeicultores em alguns momentos. E do outro, de tempo em tempo, os militares apareciam do nada, chegando ao poder, como foi o caso de Hermes da Fonseca em 1910. O que vocês precisam entender? De certa forma, os militares voltam para os quartéis. Os civis é que vão gerir aí, através das oligarquias, a famosa política do coronelismo. O coronelismo vinha desde do Império, ou seja, desde a monarquia, que era o fato dos grandes fazendeiros dos municípios e estados brasileiros terem bastante poder local. E esse poder local fazia com que esses fazendeiros conseguissem o voto dos eleitores em troca de favores. Então, uma vaga no hospital, um emprego, né? De repente, uma ajuda financeira, uma ajuda com alimentos. E assim, os coronéis arrebanhavam os eleitores, indicando o voto nos candidatos majoritários aos governos estaduais e ao presidente da República. E, em troca, o presidente da República e os governadores estaduais favoreciam os interesses desses coronéis. Então, na verdade, coronelismo está ligado ao clientelismo, ou seja, eu tenho eleitores que não são eleitores, são clientes dos coronéis, são clientes das grandes oligarquias que venciam as eleições. As eleições eram feitas com muita fraude, né? Então, existia o famoso voto de degola, ou eleição da degola, que era o fato de quando um candidato oposto às vontades das oligarquias principais era eleito, muitas vezes ele era impedido de governar. E a falsificação de cédulas eleitorais também era muito comum. Então, o Brasil era um país que tinha, na melhor das hipóteses, 1,5% da população votante, né? De forma geral, a população mais pobre nem se interessava muito pelo voto, pelo fato de que as oposições eram duramente combatidas e dificilmente se mudaria esse quadro. E os 1,5% a 2% da população que votavam num candidato que já saía vencedor desde o início da campanha, porque basicamente o voto era arranjado entre São Paulo, Minas Gerais, quando não em alguma outra oligarquia como Rio Grande do Sul, ou Pernambuco, Paraíba, Bahia e assim por diante, certo? Os imigrantes deram uma característica importante para o Brasil. Eles chegaram por volta de 1880, e até 1930 nós temos algo em torno de 3,9 milhões de imigrantes, pessoal. Ou seja, eles vão mudar as características das principais cidades, como São Paulo, né, a capital federal, Rio de Janeiro, algumas cidades no sul, e a maioria eram de italianos, seguidos por portugueses e espanhóis. Mas não foram só italianos, portugueses e espanhóis, mas também japoneses, mudando a cara de São Paulo. Também nós temos os sírios libaneses, nós temos os judeus, né? Algumas levas de alemães no sul e assim por diante. Esses imigrantes vinham substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café
e muitos deles acabaram se alojando em outros setores, né? Virando pequenos proprietários. Os portugueses eram principalmente pequenos comerciantes, os japoneses também pequenos proprietários e tal, dependendo muito da cidade e das condições de trabalho. As condições de trabalho que esses imigrantes tiveram quando chegaram no Brasil eram bastante penosas. Muitos acabaram voltando para os seus países de origem porque denunciavam maus tratos e as condições de vida eram bastante complicadas porque os fazendeiros do Brasil pensavam ainda em uma mão de obra escrava, por incrível que pareça. E uma parte desses imigrantes acabaram dando origem a algumas lojas de importação e depois viraram industriais, como a família Matarazzo em São Paulo. E os dois setores industriais que cresceram no final do século XIX para o XX foi a indústria de tecidos somada à indústria de alimentos. Tá? O que o Brasil não tinha nessa primeira década do século XX era uma indústria de base, né? Cimento, energia, né? Ferro, aço. Isso só vai acontecer nos anos Vargas. Na verdade, na década de 1920, pós Primeira Guerra Mundial, o Brasil se aproveitou que estava com uma balança comercial favorável, tinha sobrado dinheiro porque o Brasil não importou da Europa durante a Primeira Guerra, e o Brasil acabou dando origem a algumas indústrias desse setor, de cimento, de aço. E Minas Gerais, junto com Brasília, depois seguidos pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, lideraram, junto com algumas cidades do Sul, o setor industrial. Esse setor industrial deu origem ao movimento operário, né? O movimento operário surge porque não há legislação trabalhista no Brasil e esses trabalhadores eles lutam por melhores salários e reduções da jornada de trabalho e acaba gerando a Greve Geral de São Paulo de 1917, que foi uma das maiores greves, e as greves eram proibidas e eram tratadas como caso de polícia, ou seja, os grevistas eram interpretados como bandidos e muitos sofriam todo tipo de repressão e violência por parte da polícia, do exército e das elites industriais do Brasil. De forma geral, a partir já do final do século XIX, nós temos algumas revoluções, alguns movimentos sociais, algumas revoluções e guerras civis sociais. No campo, nós podemos citar Canudos, né, 1897, que foi a liderança de Antônio Conselheiro, que assume o papel de missionário no sertão da Bahia, né, evangelizando uma população extremamente pobre que sobrevive da seca do sertão, excluída pela sociedade baiana, e eles vão fundar um arraial, né, numa fazenda abandonada às margens do rio Vaza Barris, e nessa fazenda abandonada eles criam um arraial chamado Arraial de Canudos, onde cerca de 20 a 30 mil pessoas vão sobreviver de forma comunitária. E entre outras pregações, Antônio Conselheiro dizia que o grande problema do Brasil era a república, porque a república era algo que vinha da maçonaria, do ateísmo, e ele pregava que o Brasil deveria retomar a monarquia. E esses sertanejos, eles acabam sendo mal interpretados pelo governo, que começa pelo governador da Bahia, né, que manda uma tropa de policiais para destruir o arraial, mas curiosamente ele é derrotado. Então ele pede ajuda ao governo federal, que envia 2 tropas que são derrotadas e depois uma terceira com 8 mil soldados, que vai devastar o Arraial de Canudos, destruindo aquela gente. E a elite brasileira tratou os baianos do Arraial de Canudos como gente mestiça, gente perigosa, pessoas que não tinham equilíbrio mental e tal. Outro movimento no campo que é importante para vocês é o cangaço, né, do Lampião e Maria Bonita, que tem um caráter de banditismo, ou seja, era uma população sertaneja muito pobre que roubava para sobreviver. O Lampião vai ser morto apenas na década de 30, né? Então ele liderou um grupo de homens armados que eram católicos fiéis, aí devotos do Padre Cícero e tal, e tem muito a ver, tanto Canudos quanto o cangaço tem a ver com a miséria da população do interior do Nordeste brasileiro, que já naquela época já sofria bastante. No campo urbano, nós podemos citar a revolta da vacina, que tem a ver com a obrigatoriedade de vacina que foi imposta em 1904 no Rio de Janeiro, e também com a expulsão dos pobres do centro do Rio de Janeiro. Essa população se revolta contra o governo e acaba gerando, então, a revolta da vacina em 1904. Nós temos, por parte da Marinha, a revolta da Chibata, liderada por João Cândido, contra os castigos físicos e a precária alimentação e remuneração dos marinheiros daquela época. A grande maioria deles eram descendentes de escravos, e eles, além de ganharem mal e se alimentarem mal, sofriam castigos físicos. E João Cândido lidera uma revolta da Marinha contra as Forças Armadas e depois acabam, obviamente, sendo reprimidos com violência. A última revolta, que também podemos chamar de revoltas do campo, é
a revolta do contestado, quando o governo brasileiro expulsa a população no limite entre Santa Catarina e Paraná para construir uma ferrovia com uma empresa norte-americana no local onde essa população morava. Liderados pelos padres João Maria e José Maria, eles fazem uma revolta contra o governo e são, obviamente, reprimidos e expulsos das suas terras. Mais uma vez, a gente consegue perceber que a República Velha, ela é uma república liberal excludente, ou seja, ela é uma república liberal para as elites, para as oligarquias. As populações negras, pobres, né, mestiças, estavam completamente excluídas desse setor. A República Velha sofre um abalo nos anos 20, né? Então nós temos o movimento tenentista de 1922 e 1924, onde os jovens militares se opõem às fraudes eleitorais, à desigualdade social, né? Ao fato do voto não ser secreto, ser aberto, e também ao fato de que a política econômica brasileira também já não ia tão bem. O tenentismo acaba não chegando aos seus objetivos finais, né, precedido pela coluna Prestes, que foi uma coluna formada no Rio Grande do Sul pelo capitão Luiz Carlos Prestes, que era membro do Exército, que depois se torna comunista na década de 30, na era Vargas, e eles tentam derrubar o governo Rodrigues Alves, mas não conseguem, são exilados, são expulsos do Brasil. O Exército continuava fiel ao governo das oligarquias cafeeiras, e todas essas manifestações do Exército aconteceram entre 22, 24 e 25. De 25 para 29, nós temos a grande crise mundial da quebra da Bolsa de Nova York. Ou seja, a economia mundial entra em colapso, né, com o Fordismo e a crise de superprodução. As bolsas de valores mundiais quebram, as empresas vão falir, os bancos vão falir, e isso afeta diretamente a exportação de café no Brasil. A crise de 29 é um dos grandes fatores para a queda dos barões do café, das oligarquias cafeiras do poder. Nas eleições de 30, disputavam o governo Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Só que lembrem que o último presidente foi o Washington Luiz. E o Washington Luiz, que era paulista, deveria ter indicado um mineiro. Mas ele trai os mineiros e escolhe um paulista para sucedê-lo. Logo, os mineiros rompem com São Paulo e se aliam a Vargas, aos gaúchos e aos paraibanos em torno da Aliança Liberal, que é um novo partido político que surge no final da República Velha. A Aliança Liberal lança o nome de Vargas a presidente e João Pessoa a vice-presidente. Júlio Prestes vence as eleições em março de 1930. Entretanto, após o homicídio de João Pessoa, vice de Vargas, os militares tomam o poder através de um golpe de Estado e colocam Getúlio Vargas no poder em outubro de 1930. Temos aí, então, o fim da República Velha e o início da Era Vargas. É isso. Espero que vocês tenham entendido a aula. Se vocês gostaram, se inscrevem no canal, deixem um like no vídeo, indica para os colegas e até a próxima, galera. Valeu!